Bem-vindas ao Desaprenda Ciencioso, um programa que nasceu para você, através do autoconhecimento, se entender e resolver as raízes emocionais da ansiedade. Meu nome é Adson Lima e nós iremos falar hoje sobre o tema aberração ou choro brutal da mente da ansiedade, que faz com que a gente pare, estacione através desse sintoma que pode ser brutal, esse descarregar emocional através do choro paralisante. Nós iremos falar um pouco de como que eu passei por essa fase, de como que isso surgiu na minha vida e como foi que eu consegui fazer com que eu entendesse que a ansiedade ela tinha vindo para me libertar e não para me crucificar. Quando eu passei a entender dessa maneira, os sintomas brutais eles diminuíram bastante, chegando ao ponto de eu dominá-los propriamente, porque eu costumo dizer que a pior coisa na vida é você estar preso num único lugar onde você não deveria estar, que é a mente brutal da ansiedade, certo? Então, essa explosão de choro, essa explosão de angústias, tudo isso é interno e vem como um borbulhar, um caminhão de sintomas, onde você não consegue segurar o seu choro, segurar as suas angústias emocionais. Eu vou falar para vocês como foi que eu superei essa fase, porque essa explosão de sentimentos é uma explosão que vem de dentro para fora e que, se a gente reprimir, fica pior a situação, porque tudo que eu reprimo, tudo que eu rejeito, ele permanece. Isso é uma lei universal. Tudo que eu reprimo, tudo que eu rejeito, a tendência é essa coisa se aproximar mais ainda. Porque eu não posso reprimir o meu próprio sentimento que está dentro de mim. E tudo que você não consegue dominar, o que está dentro de você, você acaba se entregando, né? Jorrando todo esse sentimento e passa a ser algo incontrolável, certo? Então essa explosão de sentimento é algo que é preciso ser resolvido internamente. Eu lembro que quando eu passei por esse sintoma da ansiedade, eu lembro como se fosse hoje, porque eu não sei vocês, mas eu fui uma pessoa criada pelos pais, pelos familiares, eles me dizendo que homem não chorava, certo? Homem não podia chorar. Então, essa verdade, ela se encaixou na minha mente e foi um encontro de situações em que eu estava passando em 2015. A ansiedade veio com todos esses sintomas emocionais e eu tive que me deparar com essas perguntas, com essas crenças que diziam e que fez parte de mim de que eu não poderia chorar. E ao mesmo tempo, eu chorava demasiadamente. O que acontecia é que essa crença instalada pelos meus familiares, instalada pelos meus colegas na infância, fez com que eu sofresse mais ainda. Por quê? Porque eu não descarregava essas emoções e quando a gente não descarrega, ela fica reprimida. E a ansiedade não perdoa. Quando ela vem, você vai colocar para fora esses sentimentos, porque é um sentimento armazenado que está acumulado dentro de você. Então, eu me deparei com uma questão muito brutal da mente da ansiedade, que é: eu choro ou não choro, mesmo estando engasgado? Como o poder das crenças são muito fortes, eu passei a chorar, mas eu chorava dentro do banheiro. Olha só, o tanto que a mente da ansiedade faz a gente sofrer, a gente não querer chorar próximo de um familiar, próximo de uma esposa, próximo de um filho, próximo de uma mãe. Eu me trancava no banheiro e passava horas e horas chorando, demasiadamente, choros que eu não sabia o motivo. Então, essa crença fez eu acreditar que eu poderia sim chorar e que o choro, às vezes, ele ameniza a situação. Então, por isso que eu digo aos pais, geralmente em palestras, geralmente
posições onde eu estou como orientador ou como os meus mentorados, eu sempre digo que chorar, você está fazendo você entrar na sua essência, onde você é a sua própria luz. Então, eu me ajoelhei naquele banheiro várias vezes, através dos sintomas brutais da ansiedade. Eu me ajoelhei para a ansiedade, eu me humilhei para ela. Eu procurei entendê-la, não procurei rejeitar, porque é algo que está dentro de mim. A partir do momento em que eu comecei a me entender o meu corpo, entender a minha mente, eu passei a ser amigo da ansiedade, não inimigo, porque a dor é tão grande que eu não conseguia nem falar na hora que eu estava no banheiro chorando desesperadamente. Eu não conseguia falar, não conseguia me expressar, não conseguia entender, eu não conseguia imaginar o que estava acontecendo comigo, se era loucura ou se não era. Enfim, eu estava em um nível ainda que eu chamo de guti-guti da ansiedade, um nível onde você não consegue controlar nada dentro do seu ser. Esse nível faz você sofrer muito e muito, muito, porque você está identificado ainda com o seu ego, você está identificado com seus pensamentos, e nós vimos que os pensamentos não fazem parte do seu ser. Você é muito mais do que os pensamentos. Você é muito mais do que o seu ego. Você é muito mais. Você é um ser, é uma centelha divina que nasceu para prosperar aqui na Terra. Você é um ser que veio para atingir patamares grandes em sua vida. Então, literalmente, eu chegava no banheiro e vomitava todo aquele choro, me engasgava, fazia o choro de uma criança desesperada. Mas só que eu fazia isso, para vocês verem o que a mente faz com a gente, eu fazia tudo isso sozinho. Eu fazia tudo isso sozinho, dentro de um banheiro, e ao mesmo tempo todos aqueles flashes, todo aquele feedback de toda a minha vida passava vagarosamente por mim. E eu me perguntava, o que está acontecendo? O que eu fiz para merecer isso? Não sabendo eu que essas perguntas só me levavam muito mais para o fundo do poço. Porque as perguntas que nós fazemos a nós mesmos, elas são primordiais para nós sairmos da mente da ansiedade. A família, ela queria muito, ela tinha bom gosto, queria ajudar, estava querendo ajudar, mas ao mesmo tempo, ela não conseguia entender a mente da ansiedade. Nem eu mesmo entendia, quanto mais eles. Então, estava acontecendo algo brutal na minha mente, algo explosivo, que nem eu mesmo sabia entender e nem eu mesmo sabia explicar. Então, eu não entendia e eu nem imaginava que um dia eu pudesse ensinar as pessoas o que eu vivi na minha própria pele. Eu nunca pensei naqueles meus momentos de choro, momentos de desespero. Eu nunca imaginei que eu fosse futuramente, 7 anos depois, ajudar as pessoas, através do autoconhecimento, a superarem o que eu vivi na minha pele por muito tempo e de maneira brutal, de maneira assustadora. Eu nunca imaginava que em 8 anos eu pudesse me apaixonar por esse assunto, me apaixonar pelo assunto da ansiedade e, através dos assuntos e de padrões mentais, através do estudo do cérebro, através do estudo do corpo humano, eu pudesse levar esse conteúdo a muitas e muitas pessoas através desse canal e através de atendimentos pessoais também. Eu nunca imaginava na minha vida que isso fosse acontecer, porque esse estado mental em que eu me encontrei, ela foi primordial para que eu abrisse os meus olhos para novos horizontes. Eu estava no momento dos choros berrantes, no momento dos choros desesperadores. Como eu falei para você aqui, eu estava em um nível de sofrimento muito brutal, porque eu estava identificado com os meus pensamentos. Eu estava identificado com o meu ego, em que eu queria ser, em que eu queria ter, em que eu queria que os outros vissem que eu fosse.
e ao mesmo tempo eu não agia para superar todos os obstáculos. Então havia desacordo de valores e ações. Quando isso acontece, a mente, a única coisa que você não pode enganar é a sua mente. A sua mente, ela não vai ser enganável. Coloca isso na sua mente agora. A mente brutal da ansiedade, nós não conseguimos enganá-la. Ou seja, não existem atalhos para o sucesso. Não existem atalhos para a cura. Existem autoconhecimento e ação e resultado. Autoconhecimento, ação e resultado. Então, quando nós estivermos identificados com os nossos pensamentos e com o nosso ego, vai ser cada vez mais difícil nós nos livrarmos dos sintomas brutais da ansiedade. Porque os sintomas da ansiedade, ela vem para poder a gente entender que nós não somos o nosso ego, nós não somos o nosso pensamento. O pensamento é como um braço. É esse braço aqui que se move. Eu tenho controle sobre o meu braço. Eu movo meu braço na hora que eu quiser. Eu movo a minha cabeça na hora que eu quiser. O pensamento, ele é formado por representações internas que faz com que eu tenha a capacidade de entender esse pensamento e dialogar com ele, saber se esse pensamento é um pensamento bom ou se é um pensamento ruim. Isso fez com que eu começasse a sair da bolha mental da ansiedade. Logo posteriormente, eu comecei a entender por que esses flashes vinham na minha cabeça, essas visões. Eu tive duas visões, uma visão com algo superior, que hoje eu posso chamar de Deus, e uma visão com um porco mesmo, um porco. Essa visão aconteceu acordado. Então, esse tipo de coisa acontece porque a gente não tem controle sobre a nossa mente. Então, quando a gente não consegue estudar, entender e colocar em prática vários princípios mentais, automaticamente a minha mente ela vai me levar para visões, audições, visões, sentimentos de que eu sou impotente, que eu não consigo. Ou seja, o recado dessa mini live para você hoje, meu querido, é dizer: você não é seus pensamentos, você não é o seu ego, você é muito mais do que isso. E o choro é normal na mente da ansiedade. Se você tiver a espontaneidade e quiser chorar, chore. Alivie o seu coração, porque o choro é um santo remédio. Apesar de eu não ter feito isso na frente dos meus familiares, eu fiz isso dentro do banheiro. Se você não conseguir fazer isso na frente de familiares, desabafar com alguém, procure um momento seu, um momento com algo que você acredita, Deus, Jesus ou algo, e você possa entregar isso para ele, compartilhar os seus sentimentos, se você não tiver uma pessoa que é responsável, uma pessoa que entenda os seus sentimentos. A mente brutal da ansiedade nunca vai fazer com que você progrida através de atalhos. Então, procure se alinhar, alinhe os seus pensamentos, alinhe as suas ações, alinhe quem realmente você é, a sua centelha divina com o que você faz, e você vai chegar paulatinamente, de maneira vagarosa, passo a passo, chegar a dominar a mente da ansiedade. E lembre-se, eu vou estar postando mensagens e mini lives todas as manhãs aqui nesse canal, para que eu possa compartilhar mais e mais desse conhecimento que eu acredito que seja um conhecimento poderoso e que eu acredito que eu passei por isso para que a minha missão de vida pudesse florescer e eu estar entregando esse conteúdo para você. Um abraço, Wesley Lima, até mais. Valeu, tchau!